Olá, pessoal, muito boa noite. Adriana Silveira falando. E eu vim aqui hoje para falar com vocês sobre um assunto que é bem desafiador, mas muito importante nesse momento atual. Eu vim aqui para falar com vocês sobre as fases do luto, né? Então, eu quero primeiro falar, né? Existem 5 fases o luto, e eu vou estar falando sobre cada um e como você pode entender essa fase e experienciar e viver essa fase. O luto, ele não acontece só quando perdemos um ente querido. O luto também acontece quando nós perdemos um trabalho, quando nós perdemos uma pessoa, um relacionamento. O luto ele acontece sempre que existe uma perda, uma ruptura em algo que nós, né, não estamos conseguindo entender, tá? Então, por isso, eu percebendo todos esses movimentos e tantas pessoas hoje nesse movimento perdendo, né, entes queridos, né, tantas pessoas que hoje estão em luto, eu percebi que era importantíssimo, que era quase uma obrigação moral minha, né, e a espiritualidade me conduziu aqui para falar sobre isso hoje, tá? Primeiramente, eu quero dizer o seguinte, gente, de todo o coração. Quem está me escutando e que perdeu pessoas próximas neste momento, eu quero dizer para você, sim, que eu sinto muito, de verdade, com todo o meu coração. Eu não sei o que você está passando, de verdade, eu não sei. Eu não perdi ninguém próximo, né? Isso não é uma coisa que a gente não. Pessoal, tinha caído, voltei. Bárbara, seja bem-vinda. Fátima, eu tinha caído aqui, mas eu vou conseguir voltar na mesma live. Então, o que eu estava dizendo para vocês é que eu não sei o que você está passando, de verdade. Eu não faço a mínima ideia. Oi, Cida, seja bem-vinda. Eu não sei o que está passando na sua cabeça, eu não sei quantas pessoas você perdeu. Eu não perdi ninguém ainda, né? A gente nunca sabe o que vai acontecer, mas eu sinto uma obrigação, né, uma obrigação espiritual, vamos botar assim, de trazer uma compreensão, um entendimento. Primeiro, né, um, uma compreensão mais estruturada, né, falando mais teoricamente, trazendo estudos e depois falando com o coração, tá? Eu sei que eu não sei de onde você está, eu não sei o que está acontecendo com você. A única coisa que eu tenho certeza que você, né, pode se sentir um pouco melhor, né, se você entender e compreender o que você está passando nesse momento, tá? Ou como a Grace agora falou, gratidão você, Cida. Grace diz que está com uma irmã de luto, não está sabendo lidar, né? Ela passa a tarde toda sozinha em casa, sem fazer nada. Sim. Então, assim, gente, segundo um estudo, tá? De uma suíça americana, que é Elizabeth Kubler-Ross, ela fez esse estudo em 1969, tá? Esse estudo, ele fala que o luto, ele tem 5 fases, tá? Qualquer tipo de luto, qualquer tipo de perda, qualquer tipo de ruptura que você tenha na sua vida, ela tem essas 5 fases, né? E que se você não passar por elas em algum momento, o que vai acontecer? Gera danos muito maiores lá na frente, tá? Qual é a primeira fase, gente? É a negação, tá? Nessa fase, a primeira fase é onde a pessoa não aceita o que aconteceu.
ela não consegue compreender, ela está numa fase de muita confusão emocional, muita confusão mental, ela está em choque, ela não sabe para onde ir, não sabe o que fazer, ela está numa situação como se ela estivesse paralisada, como se estivesse sendo carregada, né? E não consegue lidar com a situação. A pessoa fica negando, ela não consegue acreditar o que aconteceu, tá? Essa primeira fase, gente, a negação, ela é uma fase que ela quase sempre, tá? É uma fase que a pessoa está anestesiada, né? Ela tá ali, ela não acredita que aquilo aconteceu com ela não consegue acreditar. É uma fase que é importante, tá? Porque quando a pessoa aceita fácil o que aconteceu com ela, ela pula a primeira fase, que é a negação, que é estar anestesiada, que é estar em choque. E o que que acontece? Ela acaba, se ela aceita fácil demais aquilo ali, né? Existem duas coisas. Uma é, vou botar um exemplo. Oi, Vanise. Oi, Iris. Oi, Maria Lúcia. Sejam bem-vindas. Uma pessoa aceita aquilo fácil mesmo, fácil demais, ela pode lá na frente, né, ter algumas distúrbios emocionais, ela pode sofrer a conta-gotas quando ela não passa pela fase da negação. Ok, tá ok, a pessoa morreu, tá tudo certo. Oi, Dini, seja bem-vinda. Então, assim, tá tudo certo. Então, o que que ela tem que fazer nesse momento? Quando a pessoa tá na negação, quando ela tá nesse lugar, né? Esse é o primeiro estágio, gente, a negação, né? Quando a pessoa aceita muito fácil, ela também, né, pode ter alguns tipos de distúrbios lá na frente. Então, se ela aceitou, tá? Ela tá em choque, ela tá confusa. Então, o que que ela vai fazer? É, se você sente que a pessoa tá assim, respeita, oferece os teus sentimentos, né? Procura mandar só uma mensagenzinha, né? Que nem a Grace falou aqui, ó, minha irmã tá assim, só manda uma mensagem para ela, eu tô aqui, eu tô por perto, eu tô com você. Tá? A pessoa nesse momento ela precisa, né, ficar ali. Ela não consegue andar, né? Então o que que acontece? Ela tem que experienciar isso para poder ir para a segunda fase, gente. Às vezes a pessoa passa muito rápido pela primeira fase. A segunda fase é a da raiva, tá? Essa segunda fase da raiva, né? Ela é a manifestação da dor, de como lidar com essa dor. Então, o que que ela acontece? Ela fica com muita raiva do mundo, ela começa a fazer demonstrações de falta de fé, para de acreditar em Deus ou no universo ou qualquer força que exista, se acha, né, uma vítima da situação e ela não está errada e ninguém está certo, mas essa parte, ela é uma parte muito complicada porque a pessoa ela fica com ódio, com uma raiva de tudo, de todos. Então, a única coisa que é importante a gente fazer, né? Como na primeira fase dizer estou por perto, a segunda fase é trazer a consciência para essa pessoa que ninguém tem culpa de nada e que isso tudo aconteceu porque tinha que acontecer. Só que ela nessa fase, a pessoa geralmente ela não quer escutar. Então, ela está com tanta dor, que é muito desafiador isso. Então, o que é recomendável fazer, gente? Tá? Oi, Isabel, seja bem-vinda. O que é recomendável? Oi, Kel, Cristi, seja bem-vinda. Então, o que é recomendável a gente fazer? A gente falar para a pessoa, né? Visitar essa pessoa, quando ela sente que ela está muito raivosa, pegar na mão dela, tentar passar energia boa, né? Eu sempre digo assim, ó, mandar energia do amor para essa pessoa, né? Como é que faz isso? A gente imagina que essa pessoa é como se fosse um recipiente, tá? E você vai mandando luz rosa para essa pessoa até ela ficar preenchida, né? Até a coisa. Eu sempre digo, imagina que essa pessoa é um litrão, né? E aí vai me enchendo, como se tu estivesse enchendo esse litrão com luz rosa.
é uma luz do amor, é uma luz do abastecimento. A pessoa já começa a ter um sentido, um sentimento de mais abastecimento e começa a se sentir mais tranquila nesse momento de raiva, tá? Esse momento, gente, é um dos mais. O pessoal tá caindo aí, né? Falar de espiritualidade é meio desafiador, né? Vocês caem, mas vamos lá. Então, esse segundo momento, que é o da manifestação da dor, gente, é um momento que a gente precisa respeitar muito, né? Mandar a energia do amor, dizer para a pessoa, dar um abraço nela, fazer ela entender que ela não tem que ficar com raiva, que ela tem que se sentir bem, no sentido de que tem outras pessoas ali que precisam dela naquele momento. É trazer essa consciência, olha, tudo bem, essa pessoa se foi, mas tu tem filhos, às vezes, né? Ó, tu tem a tua mãe, tu tem, né, o teu pai, né? Às vezes, ó, tem outros filhos. Então, gente, se foi a perda de um filho, que é o mais dolorido, que é o mais complicado, que eu acredito, né? Marido também, né? Às vezes tem os filhos, perdeu o marido. Então, essa parte é, se você está auxiliando ou você está passando, é trazer consciência para você mesmo que existem outras pessoas que dependem de você, tá? Que realmente precisam. Oi, Regina, seja bem-vinda. Então, essa é a segunda fase. Então, a primeira é da negação, a segunda é da raiva e a terceira agora é da barganha, tá? E o que é a fase da barganha, gente? É a fase do questionamento. Oi, Márcia, seja bem-vinda. É a fase do questionamento. A pessoa começa a se culpar por as coisas que aconteceram. Ela começa a dizer, não, mas se eu tivesse levado a pessoa nesse lugar, ou mais cedo, ou mais tarde, ela começa a achar um culpado, ela quer se culpar ou culpar alguém, né, daquilo. É a fase da barganha. Ela pensa que ela podia ter feito diferente, ou que alguma coisa podia ser diferente. Oi, Regina. Oi, Maíra. Sejam bem-vindas. Oi, Alessandra. Oi. Ai, obrigada, querida. Gratidão. Pessoal, curtam aqui essa live, compartilhe. Alguém pode estar precisando, né? Tanto de apoio para cuidar de alguém que está passando pela essa fase do luto, ou alguém que pode estar passando por essa fase e pode ajudar a pessoa a compreender qual é a fase que ela está, tá? Então, essa fase da barganha, gente, é um período de muita dor. É muita dor. Só que essa dor já começa a aliviar um pouco. Porque quando ela começa a fazer essa barganha interna, ela já começa a sentir um pouco de alívio, né? Porque ela começa a entender. Sim, sim. Olha só que legal essa pergunta da Ana Santilli. Essa fase da raiva pode ser vivida antecipadamente? Sim, sim, com certeza pode, porque a pessoa tá com raiva de deixar a vida, né? E com certeza ela já passou na fase da negação, num primeiro momento. Isso é uma questão de estar em luto em vida, não quer se desapegar da vida, não quer ir embora, né? Tá lutando para não ir embora. Na verdade, é essa, né, gente? Que é muito honrado isso. A pessoa tá lutando e ela se agarra muitas vezes na raiva para continuar na Terra. Né? Pode sim acontecer das pessoas passarem essas fases. E é importante a gente conhecer as fases, gente, para poder ajudar quem está passando. Oi, Regina. Oi, Denise. Então, assim, ó, quando a gente está nessa fase da barganha, a gente começa a barganhar também, além de sentir, né, esse questionamento, se sentir diferente, começar a tentar achar um responsável por aquilo, ou o que podia, essa dor começa a perder um pouco a força, né? Tu começa a sentir. Só que aí tu vai para um quarto estágio, que é para depressão.
tá? Geralmente, né, a pessoa... E esse depressão, gente, é um estado de tristeza muito profunda, que é muito provavelmente que é o lugar onde a nossa amiga aqui que falou, a Grace, disse que a tua irmã está. Provavelmente ela está nesse lugar de muita dor ainda, né? E aí ela está em depressão, que é uma tristeza muito profunda, gente. É uma coisa assim que as pessoas não têm noção, a dor que essa pessoa está sentindo. Ninguém tem. É como, eu vou usar uma palavra bem exagerada, gente, é como dar uma passada no inferno. Eu acredito, eu nunca passei, já passei, já perdi pessoas, tá? Já perdi meu pai, já perdi minha avó, né? São pessoas que eu amava, mas que a gente, ao longo do tempo, meu pai morreu, foi assassinato, ele foi um tiro, foi assalto, né? Mas ele ficou alguns meses no hospital e a gente teve tempo de se preparar um pouco para isso, né? Porque a gente sentia que ele não ia, então tu vai se preparando. Mas quando tu perde alguém abruptamente, é mais complicado, gente, tá? Então, e eu perdi minha avó também, que já era velhinha, fiquei algum tempo cuidando dela e também, mas estava bem velhinha, bem doentinha, então tu acaba aceitando muito melhor quando acontece isso. Mas quando tu perde uma pessoa, como está acontecendo neste momento da face da Terra, gente, o universo, as pessoas que estão desencarnando de uma forma doida, a pessoa acorda, tá bem, daí ela passa mal, vai para o hospital e não sai mais do hospital. São coisas assim que são surreais, gente, surreais. Então a gente precisa entender essa fase. A fase da depressão, ela é a mais intensa e demorada, tá? Ela é um momento importante onde ela começa a culpar, né? A culpar os outros, a se culpar e se sentir muito mal com isso, né? Ela entende que é um período que ela precisa passar por aquilo, mas que ela não quer ninguém por perto, ela quer passar sozinha, ela vai para um buraco muito profundo, gente. Tá? Então, o que que acontece? O que que a gente pode fazer para uma pessoa dessa? É dar auxílio no sentido, quando vai para esse lugar, e às vezes a pessoa realmente precisa tomar algum medicamento, né? E levar a pessoa no médico, trazer, né? Trazer ela para essa consciência, olha, tu precisa tomar algum remédio para sentir uma estabilizar o teu emocional, porque às vezes a pessoa não dá conta sozinha, gente. A dor é tão grande, a dor é tão profunda, tão forte, que ela não dá conta. Então, é importante quem é da família, quem está ancorando essa energia de proteção, de entender, né? Então, entender esse processo nesse lugar, né? O que, que pode ser feito também? Te mande muito amor, muita energia. Existem coisas que podem ser feitas, né? Faça uma oração, faça Ho'oponopono para essa pessoa, né? Se você está cuidando, ou se é sua irmã, ou se é alguém que está de luto, faça Ho'oponopono, fala o nome da pessoa, fulana, abençoada, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Eu sinto muito pela tua perda, por favor, me perdoe, te amo, sou grato. Ou se é você que está passando por esse luto, por essa perda, você pode dizer o seu nome e dizer fulano abençoado, né? Você fala o seu nome, eu sinto muito por estar me sentindo assim, eu sinto muito pela minha perda, eu preciso sentir essa perda, porque é importante a gente sentir, tá? Eu sempre digo, não bote para debaixo do tapete, todas as fases do luto são muito importantes. Só que umas são mais rápidas, outras são mais demoradas, que nem a primeira, a segunda e a terceira fase, elas são mais demoradas, tá? E o último, que é a quinta fase, que é a aceitação, tá? A aceitação é quando a pessoa começa a entender o que aconteceu, ela começa a sentir que não teve culpados, que tá tudo certo, no sentido de que aconteceu porque tinha que acontecer. Gente, uma das confianças que eu tenho no universo, né? Que ninguém, nada, nenhuma folha cai nesse universo se Deus não quiser. Se o universo, se o Criador não quiser. Então, é importantíssimo a gente se ancorar nessa energia. Acontece as coisas, a gente pode sim ficar revoltado, a gente pode sim ficar com raiva, a gente pode sim querer encontrar culpados, sim. Isso está tudo, você está todo no seu direito, no seu dever, na sua vontade. Mas entender
principalmente que tudo acontece como tem que acontecer, é importantíssimo, tá? Ó, a Denise diz que tem um filho, né, dependente, e entrou e eu voltei, pessoal. Ó, entrou em depressão, está lutando para sair disso por causa dele, mesmo precisa de ajuda. Pois é, Denise, aí é que tá, né? Você entrou em depressão por quê? Eu tenho um filho dependente e entrei em depressão. Por que que você entrou em depressão? Você perdeu alguém? Ou você sentiu que estava perdendo seu filho? O que que fez você? Porque a depressão, ela é muitas vezes a falta de coragem ou de vontade de lutar pela vida, né? Por que que a gente está falando sobre luto agora? O luto é isso, né? A depressão dentro desse estágio que tá, né, que é o quarto estágio dentro do luto, é a vontade de não viver mais. E muitos casais, gente, muitos casais muito que têm mais de 40, 50 anos, quando um morre, o outro morre em seguida, porque não consegue dar conta disso. Tá? Então é importantíssimo, pessoal, a gente entender essas fases, né? Entender essas fases do luto e ajudar as pessoas a entender essas fases. Onde é que eu tô? Eu tô na fase da raiva? Eu tô na fase da negação? Eu não quero saber? Eu tô na fase do choque, que eu não tô conseguindo entender o que aconteceu comigo? É aquela coisa, o que carro me atropelou? Eu tô na fase da raiva que eu não consigo, eu tô com raiva, eu tô querendo encontrar responsáveis, eu não consigo lidar com a minha dor, eu não consigo, eu tô raivosa, eu não quero entender isso, eu não quero saber o que aconteceu, eu só tô culpando o universo, né? Perdi a minha fé, é isso, tá? É muito importante a gente entender, né? Então, assim, ó, difícil hoje, hein? Tá saindo, tá caindo toda hora aqui, tá? Eu até hoje não me conformei com a morte do meu filho, jovem, 33 anos. Sim, Vera Lúcia, eu não sei o que você passou, está passando, eu não tenho, mas o que você precisa fazer é entender o seguinte, que você está viva, né? Eu percebo que muitas pessoas que têm perdas significativas na vida ficam sentadas em cima do caixão esperando a morte chegar, tá? Isso não é luto, isso é outra coisa, tá? O luto ele tem um começo, um meio e um fim. Tá? A primeira é a negação, a segunda a raiva, a terceira é a barganha, onde você começa a fazer né, questionamentos e começa onde você começa a querer saber o que aconteceu, por que que aconteceu, né? E na quarta, né, que vem a depressão, que é onde a gente muitas vezes cai numa tristeza muito profunda, quer encontrar culpados, quer encontrar uma forma de aliviar essa dor. E a última, né, é a aceitação. Então, quando a gente começa a entender, né, você não se conformou, você ainda está na fase da negação. Ou da raiva, talvez, né? Então, pode ter passado. Né? Primeira coisa que a gente precisa fazer, gente, é se identificar. Onde é que eu estou dentro desse processo? Eu já passei da fase da negação? Eu estou na raiva? Ou eu estou na barganha? Tá? Eu estou barganhando comigo mesmo, né? Que tá aqui isso, né? Que aconteceu, pode ter, né? Foi coisa do destino, tinha que acontecer. Onde é que eu tô, né? Porque ou ainda tá na depressão, que é uma parte bem mais foi, foi um acidente. Eu sinto muito, tá, Vera Lúcia? Eu imagino que deve estar sendo muito difícil. Eu não sei se eu superaria, tá? Sinceramente. Com todo o conhecimento que eu tenho,
né? Com toda a clareza espiritual que eu tenho 2 filhos, um casal. E eu não sei se eu superaria isso, sinceramente, tá? Com todo o conhecimento que eu tenho de coração, eu não sei como eu passaria por isso. Eu tenho estudo, eu tenho conhecimento, mas a alma a gente não sabe. O que eu posso dizer para vocês, gente, é que assim, ó, a gente precisa nos conectar com a nossa dor para poder aliviar a nossa alma. A dor, ela faz parte do processo, ela faz parte desse sentimento, né, que a gente está ali, né, entender aonde que você está dentro dessa depressão, né? É importante, né, não se culpar, né? Sair desse lugar de culpa. Ah, é muito difícil, só que eu sei a minha dor podia ser eu. Sim, com certeza, podia ser qualquer uma de nós e qualquer mãe daria sua vida pelo seu filho, né? Qualquer mãe poderia dar a vida pelo seu filho. Oi, Nair, tem momentos que sai do ar, não se sabe o que pensar. Sim, com certeza, Nair. Tava pensando em ti agora há pouco, sabia? Difícil hoje, o pessoal tá saindo do ar toda hora, que tá caindo pra caramba de mim, em mim aqui. Mas vamos lá, vamos encerrar isso. Então, eu quero, nesse momento, tá? Tem muitas coisas também, gente, que uma coisa que é importante a gente entender é que essas 5 fases também são muito importantes para relacionamentos e para emprego também, né? A pessoa, como primeira coisa, quando ela perde o emprego, oi Mary, seja bem-vinda, perde um emprego, ou ela perde um trabalho, ou perde um relacionamento, ela fica também nessa fase. No primeiro momento, ela é negação. Ela nega que não foi minha culpa, ou não foi minha responsabilidade, ou não, mas eu não consigo, eu não foi a crise. Ela começa a botar a culpa em qualquer uma pessoa, mas menos em si mesmo, né? A sua responsabilidade pelaquilo, gente. Muitas vezes, principalmente para trabalho, tá? Tu não tava mais, tu tava de saco cheio daquele lugar e tu não queria mais estar ali. Entende? Então, o teu universo sabe, é sábio. Muitas pessoas, gente, muitas pessoas estão perdendo seus empregos porque não queriam mais aquilo ali. Não queriam mais nem estar ali. E aí, mas Adriana, mas eu precisava daquele emprego. Sim, você precisava, mas você não queria mais. Gente, e acredite, tá? Tudo, em caso principalmente de trabalho, é uma vantagem. É o universo te empurrando para alguma coisa melhor, tá? As fases do luto também servem. Primeiro, negar que aconteceu alguma coisa, ou negar que você tá chocado, negar que você tá chateado com aquilo ali, né? Gente, sinta, você é um ser humano, sinta assim, o sentimento. Segundo é ficar com raiva de quem te demitiu, ficar com raiva do mundo, porque né, Deus tá contra você. Né? Para questão de emprego também funciona dessa forma, a pessoa fica com raiva. Né? O terceiro ele vai para barganha, ele começa a barganhar, né? Internamente que ele não teve, né, responsabilidade, que é a culpa da crise, né, que é a culpa da situação que está acontecendo hoje. Esse era o culpado, né? E essa fase. Só que tem pessoas, gente, que às vezes passa direto dali para aceitação e não passa pela fase da depressão. E para trabalho ou relacionamento, isso é ótimo, porque, né? É um longo momento, né? Que você acaba se dando conta que não precisa. Mas quando você vai para esse lugar de depressão, quando você perde trabalho, um relacionamento, né? Você fica ali preso, gente. É como se tivesse algemado. Questão de relacionamento também, o luto, quando a pessoa viveu aquele luto, às vezes eu vejo assim, ó, esses dias tem um conhecido do meu filho que a namorada dele faleceu, eles eram super jovens, assim, e ele ficou 5 meses dentro do hospital com a menina, sabe? Foi bem complicado. Aí o que aconteceu?
Oi, Ana. Oi, Sandra. Sejam bem-vindas. O que aconteceu? A menina fazia um mês, dois que morreu, ele já queria arrumar uma outra namorada. Isso é negação. É negação. Ele não quer. Na verdade, ele tá ali, ó, ele ia passar direto pela fase de aceitar que aquilo tudo aconteceu, né? Ele tava ali, ele tava aceitando, nossa, não, morreu, tudo bem, ele tava ali, né? Ele estava na fase da raiva, né? Você sabe, se Deus não coisa, eu vou seguir em frente. Então, gente, às vezes você fazer isso, né? Você perdeu uma pessoa que você amava muito e você já arrumar outra pessoa, né? Principalmente luto, né? Quando você perdeu, que a pessoa morreu, gente, é importante viver isso, é importante passar por esse lugar, porque senão você né? Porque senão a pessoa fica presa. Ela começa o que? A usar o outro como válvula de escape. Né? Ela vai ficar com uma pessoa e fica com outra, fica com outra, fica com outra, só para suprir, né, um amor interno, a suprir a sua dor, entende? Então não é justo fazer isso nem com você nem com o outro. Né? A mesma coisa é trabalho, aí você se sente menos e vai buscar um outro trabalho que você não gostaria de estar lá. Você também está, né? Passa esse momento, aceita, né? Aceita que você, né, foi demitido, que não é porque você não serve para nada, gente. Você foi demitido porque o universo entendeu que existe coisa melhor para você. O universo entendeu que existe. A mesma coisa é relacionamento. Uma pessoa te deixou, uma pessoa te traiu, uma pessoa fez alguma coisa ruim para você. Aceita que o universo está te trazendo uma coisa melhor. E se você quiser ficar pegado àquilo ali, você não vai receber o melhor. Eu disse hoje para uma cliente: Oi, Vera, seja bem-vinda. Ó, dia 17 do mês passado. Quase 2 semanas, uma amiga minha partiu. Confesso que passei esses estágios. Só passei, não passei pela depressão, talvez porque tenho que lidar com o luto do meu pai. Sim, com certeza, Kelly. Com certeza você teve que passar por cima de tudo para poder lidar com o resto que ficou. Só que uma hora você vai sentir, uma hora quando você vê que tá todo mundo, aconteceu com uma cliente minha. Ela perdeu o marido e os filhos pequenos e aí ela teve que lidar com tudo isso. Passou uns anos, né? Os filhos já estavam um pouquinho maior, ela caiu em depressão. Ela estava bem ruim. E quando ela me procurou, ela disse: Adriana, eu não tenho mais vontade de viver. Não tenho mais vontade de viver. Entendeu? Eu não tenho nada. Mas tem teus filhos, tem isso, tem aquilo. Gente, isso e esse tipo de depressão pode até levar ao suicídio, tá? Se a gente precisa observar essas pessoas, porque elas podem sim achar que não tem mais sentido a vida e pode levar a fazer uma besteira, tá? Tomar remédio, querer tirar sua própria vida. Então é importantíssimo, gente, você entender que a gente precisa estar olhando quando uma pessoa está muito apática, muito sem conseguir se segurar na vida. É importante a gente observar isso, tá? Deixa eu só ver aqui o que é. Aquela disse que, deixa eu ver, ó, das minhas filhas, eu também tenho tido dias que não quero conversar com ninguém, fico nervosa e acabo sendo grossa. Dias que quero ficar isolada. Sim, você está passando pela fase da depressão sem nem entender que está passando, que é o isolamento, que você quer passar por essa fase, né? Essa fase é a fase da negação, né? Que é a primeira que você quer, se você está anestesiada ainda e você quer se isolar, você não quer ficar muito, né? Essa é uma das primeiras fases, tá? Então você está passando por essa fase. A da raiva, né? Às vezes a pessoa passa mais rapidamente, né? Fica com raiva do mundo, perde a fé, né? Então, quando você entrar nesse estágio de barganha, que é esse questionamento, o que poderia ter feito diferente, né? E aí sim, gente, olhar para a depressão, que essa depressão eu acho que é uma das mais complicadas que tem aí do luto. Para todas as fases, gente, para todas as fases, tem um momento que a gente tem que olhar para a gente, que a gente tem que respeitar. E o que eu posso dizer para vocês hoje, gente, respeite a sua dor, respeite esse momento, respeite, tá? Porque todos esses momentos
vão fazer parte de uma cura emocional sua, vão fazer parte de um momento que você está colando os teus pedacinhos, né? Porque a perda é isso, você deixa os teus pedaços no chão e ali você vai pegando uma colinha e vai juntando todos os pedacinhos. É bem desafiador, né? Eu imagino que seja. Acho que eu não sou uma pessoa adequada para falar sobre isso, sobre a dor em si, no luto, mas sim pela parte científica, né? Porque eu compreendo essa dor, eu ajudo pessoas a superarem essa dor, mas ao mesmo tempo, né, eu não conheço essa dor tão profunda, né? Mas a gente é sensível, eu tenho muita empatia pelas pessoas que têm essa dor, porque eu imagino que deve ser uma coisa quase que como tirar o nosso coração fora. É uma coisa que deve ser bem insuportável, uma dor emocional que ela é praticamente, às vezes, ela acontece no nosso corpo como uma dor física, de tão triste, de tão complexa que é, tá? Ah, a Vera tá lutando, né, para sair dessa. Minha mãe faleceu em julho passado, emagreci 17 quilos, remédio para ansiedade, para dormir. Minha família desestruturada, sem saber como lidar comigo. Vera, é entender, né? Provavelmente tu tá passando pela fase, né, da depressão, né? Que é a fase mais complicada. É uma fase que é um luto que você tá ali, né? A primeira fase você entrou, né? É a primeira negação, né? Onde você nega o que você está passando, você está anestesiada. A segunda fase é a da raiva, né? Onde você sente raiva do mundo, você perde a fé, né? Você sente essa coisa muito forte. A terceira é da barganha, que é onde você entra numa fase de questionamentos, né? Como poderia ter sido feito diferente, como podia ter sido as coisas, né? A quarta é a mais intensa, que é a depressão, que é onde você entra num lugar de muita tristeza e dor, no sentido de você sentir você querer culpar alguém por isso que aconteceu, né? Você quer culpar, você quer encontrar um culpado, tá? Então, assim, aí não existe, gente, não existe culpados, tá? Não existe culpados. A gente começa a sair do buraco, a gente começa a sair dessa escuridão, né? Dessa escuridão quando a gente começa a entender o seguinte, né? O universo, ele é cheio, né, de entendimentos, né? E a gente precisa entender o porquê que a gente está passando por isso. Faça perguntas, tá? Faça perguntas, né? Por que eu estou passando por isso? Quando eu começo a entrar numa fase assim mais desafiadora das coisas, eu me pergunto: por que eu estou passando por isso? O que é isso? Que é isso? O que eu faço com isso? Posso mudar isso? Se sim, né? Como eu faço para mudar isso? Que bom, Kelly, que você está aproveitando o curso, né? É, ó, a elas que já aceitou, acredito que foi feita a vontade de Deus. Também acredito que neste momento difícil, Deus possibilitou conhecer você, Adriana, seu filho, Gideon. Ai, obrigada, querida, obrigada. Que bom que você está aí com a gente nesse caminho, né? O Gideon vai falar com nós aqui às 22h22. Ele vai vir para falar sobre o caminho do meio, gente. O que é o caminho do meio? O caminho do meio é aquele lugar onde a gente não pode ser tão rígido e nem tão compassivo, né? Nós vamos estar falando e contando um pouco da história de Buda e de algumas deidades aí, sobre como foi que superaram a dor. A gente vai estar falando sobre autocura, sobre espiritualidade, sobre a dor, né, em todos os aspectos. O Gideon é um psicólogo, né, ele tem bastante conhecimento, ele tem uma forma de olhar para a vida bem linda, né? E vai estar aí com a gente, trazendo todo o conhecimento dele, toda a amorosidade, né? Ah, olha, Kelly, passei todos, nem sei se já superei, mas tenho uma que não consigo entender, consigo fazer por minhas coisas e pretendo que era para mim. Não entendi, digo todos mesmo. Meu, meu Deus, passei por todos, nem sei se já superei, mas tem uma
que não consigo, independente, porque não consigo fazer por mim coisas que pretendo e quero por mim. É, é a questão da dependência, né, Regina? Tem que entender essa dependência do que, né? Quando digo todos, todos mesmo, tá? É entender isso aí, é entender qual é o processo, né? Entender o que você não consegue fazer pelos outros, nem por você, né? Eu não consigo fazer mais por mim, pretendo quero por mim. Que tu queres por ti, né? Tem que entender isso, né? O que é isso, né? Por que que eu não tô conseguindo fazer as coisas por mim? Tem que fazer perguntas para ti. E com certeza as respostas vêm na hora, gente, tá? É muito legal quando a gente começa a entender o poder das perguntas. Faça perguntas. O universo, ele tem infinitas possibilidades. E acredite, o universo te traz respostas quase que instantâneas. Então pergunta, né? Por que eu não consigo fazer as coisas por mim? Né? O porquê que eu ainda não consegui lidar com esse luto? O que está acontecendo que eu não consegui sair desse luto? Qual é a fase que eu estou? Porque às vezes a pessoa está com tão misturado todas as emoções e sentimentos que ela não consegue nem entender em qual fase está. Não é verdade? Então precisa ter até, inclusive, muita lucidez para entender as fases que ela está, tá, pessoal? Então, por hoje é isso. Eu queria trazer um pouquinho desse conhecimento para vocês, que para mim, né, foi muito. Eu me lembro que ano passado, né, muito, quando começou a fase dessa situação que está acontecendo hoje, eu falei muito sobre o luto, né? Porque começou esse movimento e aí a espiritualidade semana passada começou a se conectar comigo, dizendo você precisa levar esse conhecimento para as pessoas, você precisa falar um pouquinho mais sobre o luto, para as pessoas se conectarem com essa energia, entender que precisa, gente, respeitar essas fases, né? Respeitar no sentido e não é, né? Não é. Você pode botar ali no Google fases do luto, é bem legal, tem bastante explicação bacana e, e você vai entender, né? E sim, é importante, ó. A Vera tá dizendo, ó, que na pandemia, enfurnada em casa, fica mais difícil superar. Vera, você tá fazendo certo. Você tá aqui no YouTube assistindo live, tem Instagram com lives o tempo todo, né? Procura estudar, estuda, se jogue nesse conhecimento profundo, escutem mantras, tá? Os mantras são poderosos, gente, né? Chega, vai lá no YouTube, pesquisa mantras para ajudar no luto, mantras para ajudar nesse momento desafiador, mantras para conexão. Gente, tem muita coisa. Procurem temas, pessoas que falem sobre esse tema também. Procurem trazer clareza para vocês. E quando a gente traz clareza para o nosso dia a dia, né? E quando a gente traz entendimento, tudo muda, tudo se transforma, tá? Então a gente precisa ter, né? Independente do que você está fazendo, independente de qual tipo de luto você está passando, se é de relacionamento, se é profissional, se é de perda de algum ente querido, independente do que você está passando, né? Você precisa buscar força, né, para passar por isso tudo. Não é fácil, nenhuma desses tipos de perda é fácil. Qualquer ruptura que a gente tem, ela é desafiadora. Só que a gente precisa entender o seguinte: tem pessoas que dependem que a gente continue. Né? Se você não consegue por você, né? Gente, a minha vida, quem conhece um pouquinho da minha história, sabe quanto foi desafiador cuidar dos meus filhos, né? Com a ajuda da minha sogra, com a ajuda da minha mãe, sozinha, né? Então, foi muito difícil. E eu tinha dias que eu não tinha vontade de levantar da cama, tinha dias que eu não tinha vontade de fazer nada, né? Que foi, o luto era da separação, né? Do divórcio. Eu não tinha vontade para nada, meus filhos eram pequenininhos. Só Deus, esse tipo de perda eu conheço bem, né? Que nem eu costumo dizer, eu dei uma passadinha lá no inferno e conheci todos os cantinhos lá do inferno nesse sentido de perda de trabalho, perda, né, de relacionamento. Essas perdas eu conheço muito bem. E o que me fez forte a cada perda dessas foi entender o meu poder, entender, né, a minha potência, entender o quanto eu sou, né, abençoada cada vez que acontece uma situação dessa. Claro que, gente, a perda de um ente querido é diferente, né? A perda de um ente querido é uma situação,
Mas eu sempre digo, gente, o que de pior podia ter acontecido se não fosse essa perda? Podia essa pessoa ficar ali acamada um tempão, podia, né? Minha tia, ela perdeu o marido dela, acho que foi mais de 12 anos, e ela disse isso, eu achei tão lindo da parte dela, né? Que quando ela estava lá, ela viu, né? Deram a notícia que o marido dela, porque ele entrou para uma cirurgia e não saiu, era uma cirurgia simples, e ele não saiu mais de lá. E eu lembro que no enterro dele, né, ela disse assim, ai, ainda bem que o meu querido descansou, porque se ele não ia suportar ficar numa cama, se ele tivesse, né? Olha a clareza que ela tinha. Gente, o marido dela estava bem, ele só foi fazer uma cirurgia assim, meio. Uma cirurgia boba, e ele não conseguiu. Ele teve uma infecção generalizada, não saiu de lá. Então, é, na época, eu olhava para ela, nossa, mas como ela está superando? Só que ela estava se escondendo atrás de uma defesa, de alguma coisa, para dizer, não, que bom que ele não. Né? Na época, ela tinha, a minha avó estava doente, por parte de pai, e estava acamada, ela ia ter que cuidar dos dois, não ia conseguir, não ia dar conta. Vocês entendem como é difícil isso? Então, ela na dor dela, disse assim, que bom que ele não ficou daquele jeito, porque a minha avó já estava 3 anos daquele jeito, camada ali. Então, gente, é muito desafiador a gente passar por tudo isso, mas a gente precisa sempre perceber que aconteceu o melhor, tá? Que nem o caso aqui da querida que perdeu o filho, né? Acho que é a Deni, quem é que perdeu o filho aqui? Deixa eu ver aqui. Quem que falou que perdeu o filho? Peraí. A Vera que disse, né? Vera, pensa que se teu filho tivesse ficado numa cama paraplégico, né? Deus não abençoou ele? Entende? Pensa que se ele tivesse ficado numa cama paraplégico, sem se mexer, tu acha que ele ia ser feliz? Então, você pensa que Deus foi muito misericordioso, gente. Tá? Podia não ter acontecido nada, mas podia ter ficado paraplégico, podia ter ficado tetraplégico. Tá? Então, pessoal, eu vou aproveitar essa deixa aqui que está caindo, eu vou encerrar nossa live. Sim, tô aqui agora. Gente, gratidão aí pelo carinho, pela atenção, por tudo. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, mesmo falando de um assunto muito desafiador, né? Na descrição desse vídeo tem meus contatos, né? E se vocês precisarem conversar, mandar uma mensagem, alguma coisa, né? Estamos ali, tá bom? Fiquem com Deus e até daqui a pouco nós vamos falar sobre paz. No nossa mandala de autocura, nos hologramas de autocura arturianos, vamos falar sobre paz, certo? Então, gratidão imensa. Daqui a pouco estamos de volta.